E agora eu vou falar de um tratamento inovador para você que sofre com hérnia de disco. Eu estou falando do tratamento Doutor Hérnia, que foi concebido depois de mais de 16 anos de experiência clínica e acadêmica. É composto de um exame completo para chegar ao diagnóstico das disfunções do disco. Depois de avaliado o problema, inicia-se o protocolo que constitui de técnicas de ajuste biomecânicos precisos, para que o corpo possa ter suas funções de absorção e dissipação de forças bem preservados, evitando sobrecarga no disco. Tratamento moderno e eficaz, evitando as cirurgias da coluna em mais de 80% das vezes. Aliando experiência, estudo, pesquisa e tecnologia, obtém-se grande eficiência no tratamento das hérnias discais lombares e cervicais. E vários estudos comprovam os resultados do tratamento conservador para as hérnias discais, sem risco para o paciente e com resultados significantes. A Doutor Hérnia entrou no mercado do Brasil para se aliar aos profissionais da saúde e levar aos pacientes o que há de melhor no tratamento das hérnias de disco. Vá você também conhecer o Doutor Hérnia. Fica localizado na rua Visconde da Parnaíba, 1490, bairro de Fátima. A coluna vertebral é composta de aproximadamente 32 vértebras. Má postura, sedentarismo e outras situações comportamentais podem causar desgaste e provocar a hérnia de disco, gerando dores na coluna, pernas e braços. Para eliminar este desconforto, que nasceu a franquia Doutor Hérnia. Com técnicas manuais de ajuste do aparelho locomotor e equipamentos de última geração, o protocolo é eficaz no tratamento de hérnias discais lombares e cervicais. Doutor Hérnia, marque já sua avaliação. Chegou a hora do nosso quadro Mocinho ou Vilão, que hoje vai para os homens. A gente vai saber se as cuecas muito justas podem comprometer a fertilidade masculina. Muitas vezes, por opção estética, alguns homens costumam usar cuecas mais justas. Dizem que essa preferência pode ser nociva, que as cuecas apertadas podem afetar a genitália e comprometer a fertilidade masculina. Será mesmo? A cueca justa é mocinha ou vilã? O uso em demasia, não só disso, mas de qualquer outra coisa, ela é sim prejudicial, né? Por exemplo, o testículo, ele é envolto pela bolsa escrotal, né? E essa bolsa, de acordo com a temperatura externa, ela pode contrair ou pode relaxar para manter a temperatura testicular em uma temperatura adequada, para que não prejudique a formação de espermatozoides. Então, o que a gente orienta é usar roupas leves, né? Principalmente nesse clima nosso muito quente, usar a roupa o mais leve possível. Se você gosta do uso de uma cueca mais apertada, eu não vejo a princípio nenhum problema, a não ser que esse seja um uso constante, rotineiro, aí sim você pode ter problema. Mas se for um uso eventual, né, eu não vejo nenhuma relação com nenhum problema quanto a isso. Vamos falar de um mal que assusta e que merece muita atenção. Estamos falando do AVC, acidente vascular cerebral. A nossa equipe foi até o Hospital HTI para conversar com um especialista no assunto. Acompanhe. O AVC, acidente vascular cerebral, é uma das principais causas de morte no Brasil. A manifestação da doença se dá em virtude de entupimento dos vasos, que levam sangue ao cérebro, provocando quebra da circulação. O AVC é uma doença que pode se manifestar independente da faixa etária, mas atinge principalmente os idosos. Os principais sintomas são doença na face e nos braços, sensação de formigamento no corpo, perda parcial da visão. O AVC, na verdade, não posso dizer se é o mal do século, mas é uma doença muito prevalente, né? O AVC é a principal causa de mortalidade no país, né? A terceira no mundo e também a principal causa de incapacidade. A prevenção do AVC é primordialmente a prevenção dos fatores de risco associados, né? Principalmente fatores de risco cardiovasculares, como tratar hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, cessação do tabagismo, a atividade física também comprovadamente reduz a chance de ter um primeiro AVC, perda de peso, uma dieta saudável, né? Um hábito de vida saudável e controle dos principais fatores associados à ocorrência do evento cerebrovascular. Por outro lado, é possível prevenir o desenvolvimento do AVC com atividades físicas e uma boa alimentação.
Sim, o ideal para prevenção primária do AVC e prevenção secundária, que é quando o paciente tem um evento isquêmico cerebral e não quer ter a recorrência de um novo evento, é hábitos de vida saudável e tratamento dos fatores de risco cardiovasculares, arritmias cardíacas, hipertensão arterial, dislipidemia, como a gente discutiu anteriormente. Chegou a hora do nosso quadro O que comer? E hoje nós vamos saber mais sobre os benefícios do azeite de oliva para a saúde. O azeite de oliva é um tipo de óleo extraído da azeitona, o fruto da oliveira. O alimento é milenar e a árvore começou a ser plantada na Ásia, no século XVI a.C. Chamado de ouro líquido pelos mediterrâneos, o azeite está no ranking de alimentos essenciais ao cardápio de quem quer uma vida mais saudável. Pesquisas mostram que a dieta mediterrânea, cuja base é o azeite de oliva extra virgem, castanhas, peixes e vegetais, é capaz de reduzir em 30% o risco de doenças cardiovasculares. O azeite de oliva não só ajuda a diminuir o mau colesterol, como aumenta o bom colesterol. Isso ocorre graças à presença de antioxidantes, gordura monoinsaturadas do azeite. Mas seus benefícios não ficam restritos à saúde cardiovascular. Proteção do cérebro e dos ossos, combate do diabetes e até emagrecimento entram na lista de ganhos para a saúde. Olá, essa semana no Espaço Criare vamos falar de um problema que acaba recebendo uma atenção, merecendo uma atenção especial nesse período onde começa o calor mais forte em Teresina. Nós estamos falando dos cálculos renais. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no Espaço Criare o urologista Gilberto Gonçalves, a quem eu recebo agora, apresento agora para vocês. Agradeço a presença dele aqui com a gente e já faço a primeira pergunta, que é a pergunta de todos os leigos, de todas as pessoas que querem entender melhor, doutor. O que são os cálculos renais? Olá, boa tarde, Marcos, boa tarde, equipe, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Os cálculos renais são popularmente conhecidos como pedra nos rins, né? São minerais que se formam dentro da via excretora renal, né? Ou seja, formam-se a partir da urina. Na filtração renal, o rim filtra o sangue que produz a urina e a partir dessa urina, a partir dos minerais que são excretados nessa urina, é que se formam os cálculos renais ou as pedras dos rins. Como é que é formado exatamente isso aí? É alguma coisa que a pessoa ingere? É uma formação genética? Como é que surgem esses cálculos? Na verdade, a parte física da coisa, né? É uma agregação desses minerais, né? Os principais minerais que compõem os cálculos, as pedras, os cálculos renais, são o cálcio, o ácido úrico, oxalato, fosfato. São minerais que, dependendo de alguns pormenores da urina, ou seja, quais são pH, que é o grau de acidez da urina, a densidade dessa urina, se é uma urina mais diluída ou não, depende às vezes não só da urina, mas pode ter alguns fatores anatômicos do próprio rim, né? Algum defeito de cálice, né? E daí há essa agregação desses minerais e começa a formar os cálculos, as pedras, né? Esses são os fatores mais conhecidos, porém, a maioria dos cálculos, a gente não consegue determinar a origem exata deles, né? São as causas que a gente diz idiopáticas, né? São as causas que a gente fala, que classifica como isso, ou seja, não há uma causa conhecida, a urina está numa densidade adequada, está num pH adequado, é aquele paciente que ingere uma quantidade razoável de líquido e mesmo assim ele continua formando cálculos. E existem tipos diferentes de cálculos de acordo com a formação dele, com a estrutura dele? Existem tipos diferentes de cálculos renais? Como eu falei para você, a consistência desses cálculos, a característica deles são cálculos baseados em minerais. A maioria desses minerais, a maioria dos cálculos são de cálcio e ácido úrico. Porém, existem também cálculos de oxalato, é outro tipo de substância, fosfato, cistina, alguns outros aminoácidos, algumas outras proteínas, mas diria para você que 99% são de fosfato
e oxalato de cálcio e o ácido úrico. São os principais componentes dos cálculos. Como é a parte sintomática da doença? Como é que a pessoa percebe que o tipo de dor, que o que ela está sentindo tem a ver com cálculo renal? Muito bem. Muito comum o paciente chegar no consultório com uma história de dor lombar, né? Doutor, estou com uma dor aqui nas costas, uma dor de um lado, dor do outro, e aí vai. Na verdade, assim, o cálculo, aquele cálculo que ele está parado no rim, né? Ele está quietinho, ele está sendo formado, ele está iniciando, o cálculo dependendo do tamanho dele. A maioria desses cálculos, eles são cálculos assintomáticos, né? O paciente não sente nada. Ele vai para uma dor lombar, para alguma outra alteração e termina se descobrindo esses cálculos, né? Mas os sintomas, na verdade, é quando há uma complicação nesses cálculos. Qual é a principal complicação e qual é o principal sintoma? Só a complicação é quando ele desloca, ele sai do rim para descer para a via urinária. E aí a característica é a dor intensa, né? Normalmente originária na região lombar, dependendo de qual dos rins está sendo acometido, na região lombar, descendo em direção à região inguinal, em direção à virilha, né? Esse é o principal sintoma, mas ele pode vir com uma dor mais localizada, ele pode vir acompanhado de dor para urinar, ele pode vir acompanhado de sangue na urina, pode vir acompanhado de febre, quer dizer, uma sintomatologia variada. A característica principal é essa dor intensa que eu acabei de lhe relatar. As complicações, elas podem ir até que ponto, doutor? Até que ponto é perigoso você deixar um cálculo renal evoluir? Complicações, elas podem ser de leves, aquela dor leve que o paciente sente, e dependendo do tamanho do cálculo, o paciente rapidamente consegue eliminá-lo, mas você pode ter complicações maiores, em dores de intensidades variáveis. Esses cálculos, quando eles não são eliminados ou não são retirados, eles podem evoluir com infecção urinária, eles podem evoluir com perda da função renal. Essa perda de função renal, ela pode ser uma perda leve, pode ser uma perda moderada, pode ser uma perda intensa mesmo, que leve, por exemplo, a perda total da função do rim. Doutor, esse calor intenso de Teresina dessa época do ano, ele pode piorar a situação de quem sofre de cálculos renais? Com certeza. Como nós não dominamos a parte metabólica, a gente não tem como, a maioria das vezes, nós dizermos é essa a sua causa. Então nós orientamos de um modo geral, né? São orientações gerais, como todos têm que se comportar, né? O que você pode fazer para diminuir a formação desses cálculos. A principal dica, aumentar a ingesta líquida, a ingesta de líquidos, seja água, sejam sucos, seja chás, água de coco, né? Nessa época de calor intenso, como nós vivemos agora, é uma época que você deve se hidratar mais ainda do que o habitual, né? A gente perde muito líquido, nós desidratamos muito fácil. Então essa é uma época que realmente os cálculos, eles aparecem com mais intensidade, né? Então as orientações básicas são essas. A principal é a ingesta líquida, tem que ser aumentada. Algumas outras orientações são, por exemplo, como nós desidratamos muito rápido, tentar diminuir ao máximo a ingesta de sal, né? O sal é um fator muito importante, né, para quem tem cálculo. Além disso, se você ingere muito sal, você vai precisar ingerir mais líquido também, mais água também. Então, aumentar a ingesta líquida, desses líquidos, a água, o suco, o chás, água de coco, né? Refrigerante. O refrigerante normalmente ele não hidrata. Você pode tomar o refrigerante para saborear o refrigerante, não tem problema. Mas ele é um líquido que normalmente ele não hidrata, né? Diminuir a ingesta de sal. A carne vermelha, aqueles pacientes que têm problema de ácido úrico elevado, esses têm que reduzir drasticamente a ingesta de carne vermelha. Porém, a carne vermelha, naqueles que não têm um problema elevado do ácido úrico, eles podem ser consumidos, ela pode ser consumida com moderação, né? O leite e os derivados do leite, né, eles são um fator importante também, mas, por exemplo, a gente não orienta, por exemplo, crianças que tenham um problema com cálculo.
com pedra nos rins, a não ser que eles comprovadamente têm uma deficiência no metabolismo do cálcio, a gente não orienta que esses pacientes diminuam o leite, não. A criança está em fase de crescimento, precisa do cálcio. A não ser que realmente seja detectado algum problema metabólico, né? Mas senão a gente orienta que não. Mulheres em fase de menopausa é a mesma coisa. Como ela vai ter muito problema de osteopenia e osteoporose, volto a dizer, desde que não tenha nenhum problema do metabolismo do cálcio, elas podem ingerir o leite, o derivado do leite, normalmente, para evitar outras complicações. Doutor, o que é que existe atualmente em termos de tratamentos, em termos de procedimentos para ajudar a pessoa que sofre de cálculo renal? Pronto. Principal coisa, o principal tratamento, que na verdade o principal tratamento é o preventivo, né? É isso que eu lhe falei, a ingesta líquida, diminuir o sal, né? Digamos que aquele paciente que já fez tudo isso e está lá com um cálculo, né? Então a gente precisa avaliar como o tamanho desse cálculo, aonde ele está localizado, para que a gente possa determinar o tratamento adequado. O tratamento de cálculo renal hoje, Marcos, ele tem uma gama enorme de tratamentos. Você pode partir para o tratamento medicamentoso, né? Infelizmente, nós temos poucas opções de tratamento medicamentoso, entre eles o citrato de potássio, que nós usamos com uma certa frequência, né? Medicações de uso popular, né? Não há nada de comprovação científica. O famoso chá de quebra-pedra, né? Não tem nada de científico comprovado, mas é uma coisa que no popular se usa muito, né? Os pacientes que têm deficiência do metabolismo do cálcio, do ácido úrico, aí você só sabe fazendo a investigação. Esses têm tratamento específico para cada um desses problemas, né? Quando o cálculo está localizado ou já obstruindo a via urinária ou causando dor, aí você tem diversos tratamentos. Desde um tratamento mais simples, que é a litrotripsia extracorpórea, né? Que é o laser. É a famosa quebra a laser, entre aspas, né? Mas na verdade a LECO, a gente chama de LECO, a litrotripsia extracorpórea, ele é uma fragmentação do cálculo através de ondas de choque, né? De ondas de choque. Essas ondas são produzidas por uma máquina, né? Tem várias formas de produção dessa energia. Normalmente se propaga através de água ou de gel, que é colocado na região lombar, e essas ondas sonoras vão fragmentar o cálculo, né? Esse seria um procedimento mais simples, né? Mas aí também existem procedimentos mais modernos. Você pode ter a ureteroscopia para cálculo enganchado em ureter, desceu, obstruiu o ureter, né? Você pode ter a ureteroscopia rígida, você faz tudo isso via endoscópica, exatamente, são coisas cirúrgicas. Ureteroscopia rígida que você faz via uretra, a ureteroscopia flexível com laser, efetivamente, que você trabalha dentro do rim. Aí já são procedimentos de um porte mais elevados, né? Você tem cirurgia percutânea, é uma cirurgia que você faz um corte mínimo nas costas, na região lombar. E lá dentro do rim você quebra o cálculo, tira os cálculos, né? Você tem a cirurgia laparoscópica, quer dizer, é uma gama muito grande. Depende de cada caso também. De cada caso. O importante de tudo isso é que seja detectado precocemente o problema e que possa ser tratado. Porque até hoje, até hoje, mesmo, por exemplo, com a difusão de ultrassons, né? Ultrassom você faz em qualquer cidade do interior do Piauí, mas mesmo assim ainda chega muito paciente no nosso consultório com perda de rim por causa de um cálculo, entendeu? É uma coisa inadmissível, você não tem mais como recuperar. Não tem como você curar, garantir que não vai ter mais problema nunca, isso não tem como, né? É uma doença crônica? Os cálculos de estatística, né? Quem tem problema de cálculo, você tem um problema de cálculo, digamos que você operou, tomou uma medicação, aquele cálculo foi resolvido. De estatístico, nós temos que em 5 anos, 50% desses pacientes vão voltar novamente a ter problema, né? Vão ter problema. A frequência da litíase, do cálculo renal, da pedra, na população em geral, ela está em torno de 10%. Grande, né? 10% de todos nós vamos ter problema de cálculo renal. Então, uma frequência
elevada, né? E nossa região aqui com calor, com né? calor, mais ainda, né? O que torna importância uma conversa como essa que nós tivemos aqui. Eu agradeço ao Dr. Gilberto Gonçalves por esclarecer pontos importantes sobre uma doença que vai ganhar com certeza mais atenção, que merece ganhar mais atenção nesse período mais quente do ano. Obrigado, Dr. Gilberto. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. A todos aqueles que estão nos assistindo, não precisa ficar com medo do cálculo, da pedra. Dá para tratar. Você procure se hidratar bem, né? Tá sempre bem hidratado, diminuir a ingesta do sal, né? Você não precisa ir até direto, aquelas pessoas mais humildes, até direto a um urologista. Você tem um posto de saúde perto de sua casa, você pode fazer uma triagem com ultrassom, que é um exame mais simples, né? Todo posto de saúde tem, né? O que você não pode ficar protelando o tratamento da doença, né? Para que se evite ter uma infecção grave, perder um rim, ter que até evoluir para uma diálise, tá certo? A orientação básica é essa e muito obrigado. Ok, obrigado, doutor Gilberto. Eu conversei aqui com o doutor Gilberto Gonçalves, urologista. Nós conversamos sobre os cálculos renais. Então, até a próxima semana com mais uma entrevista direto do Espaço Criare. Toda semana é aqui na Criare que nós gravamos o programa Canal Saúde. A gente aproveita a oportunidade para convidar você aí que está assistindo o nosso programa, que está montando o seu escritório, seu consultório médico, sua clínica, sua casa, seu apartamento e quer móveis de qualidade, venha até a Criare conhecer aí a nova coleção que está linda demais. Atendimento de qualidade com profissionais qualificados e aquele cafezinho gostoso, um chamate para receber você. Nós estamos de portas abertas. Venha até a Criare e você também. Fica aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima e você é o nosso convidado especial. Quando você presta atenção nos detalhes, sua escolha é Criare. Móveis planejados, pensados em cada detalhe, pensados para você. Beleza, inovação, conforto, tecnologia, qualidade com preço justo. E mais um detalhe que faltava. Nova loja na Zona Leste. Venha conhecer. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se na sua cabeça tinha uma contagem regressiva para ter um Audi, ela chegou no zero. Toda linha Audi agora com taxa zero. Aproveite e faça mais do que um test drive. Clínica Tércio Rezende. Essa novidade você tem que ver. Novas instalações, venha conhecer. O melhor da oftalmologia e o conforto que você queria. Tecnologia sem igual, é aquela atenção especial. Clínica Tércio Rezende, oftalmologia moderna e segura. 86-3133-2900. Diretor técnico, Dr. Raimundo Tércio Rezende Santana, CRM 577. No Hospital Itacor tem novo centro cirúrgico e dedicação. Tem novas UTIs móveis e agilidade. Novas especialidades médicas e conhecimento. No Hospital Itacor tem novo laboratório, equipamentos para exames e presteza. Tem nova ala para internação e carinho. Novo centro de reabilitação e força de vontade. Itacor, um hospital cheio de qualidades. A Unimed Teresina quer cuidar de você. Para isso, oferece mais de 900 médicos de todas as especialidades. Oferece também as melhores clínicas e os maiores hospitais. Você tem livre escolha em nome da sua saúde. Porque com saúde, você pode fazer e executar todos os seus planos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Teresina, 2107-8008. Com mais de 20 franquias no Brasil, a Diolaser veio para Teresina cuidar de você. Com aparelhos de alta tecnologia e manipulados por fisioterapeutas, a Diolaser tem tratamentos estéticos faciais e corporais de resultados incríveis. Isso sem falar que na Diolaser você encontra a melhor depilação definitiva a laser do Brasil. Diolaser, a gente cuida de você. 3231-1530.
Faz 20 anos que as pessoas acreditam nos resultados de análises clínicas produzidos pelo Laboratório Exame. O que todos já sabiam, agora é oficial. O Laboratório Exame acaba de receber o selo de acreditação de que mais um motivo para eu, você e todo mundo confiarmos ainda mais. Laboratório Exame. 20 anos de resultados que você acredita. Centro e Zona Leste. Há certos momentos que preciso muito cuidado com a saúde. A Oncoclínica inova mais uma vez e traz para a Zona Leste toda a sua estrutura, onde o paciente tem o conforto e confiança que necessita. Aqui o acompanhamento médico é individual e a nossa equipe é extremamente preparada, até porque faz parte do nosso dia a dia dar carinho e atenção. Oncoclínica, há 10 anos valorizando vidas. Rua Gardênia 710, Jockey. Desde 1993, a UDI cresce sem parar para poder oferecer os avanços da medicina na produção de diagnósticos médicos com segurança. Nesses últimos 20 anos, avançamos em conforto, tecnologia, conhecimento e atenção a você. Tudo para que você possa contar com a UDI, para que você tenha sempre mais saúde. UDI, 20 anos de avanços.